Amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Taperá, hoje terça-feira e como toda terça-feira o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje nós temos a satisfação de receber a visita de um advogado, o Dr. Romeu Gonçalves Vicário. O Dr. Romeu, ele é professor da Faculdade de Direito de Itu, mestre em Direito e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutorando pela Universidade de Coimbra. E nós fizemos o convite ao Dr. Romeu para tratar de um assunto que eu tenho certeza que vai ser de muito interesse a todos que nos assistem e principalmente para os funcionários, de recursos humanos, para os empresários e a você, empregado e empregada. Apesar de ser um tema de direito, é um tema ligado à área da medicina e saúde. E é por isso que eu agradeço o Dr. Romeu pelo aceite do nosso convite em participar do nosso programa para discutir e elucidar as nossas dúvidas para todos aqueles que nos assistem a respeito de um tema importante que nós vamos falar, que é o atestado médico e também algumas pinceladas sobre os direitos dos pacientes que têm o câncer, por exemplo, Então é por isso que nós agradecemos a sua visita hoje no Jornal do Meio-Dia da TV Taperá. Cláudio, eu queria agradecer o convite e eu espero poder colaborar e prestar alguns esclarecimentos aos nossos internautas, Vamos lá. Ótimo. Bom, nós temos o Código Internacional de Doenças, a sigla é o CID. Então, os empregados, funcionários do RH, mesmo os empresários, eles conhecem a sigla pelo CID, Então é muito comum falar, olha, o atestado precisa ter o CID, olha, você não escreveu o CID, está com o CID, quer dizer, é CID para todo quanto for lado. A pergunta que te faço é a seguinte: o médico que emite o atestado médico, ele é obrigado a colocar o CID? Olha, Cláudio, o médico ele estará obrigado a colocar o CID se o paciente expressamente solicitar para ele. Aliás, já vi em alguns casos, no atestado médico tem lá um campo, onde você coloca um xizinho, solicita um X, solicitou ou não solicitou o CID. Aliás, tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 1658, 2012, e ela dispõe expressamente que só será colocado diagnóstico ou código internacional de doença se o paciente expressamente pedir, Então, até para o médico, aí, uma cautela que o médico deve adotar é ter no seu atestado um campo onde ele assinar, ali o paciente assinar que está solicitando a posição, a colocação do CID naquele atestado médico. Então, o médico só pode colocar o CID se o paciente autorizar. Isso. Correto. Falando em atestado, por exemplo, pode acontecer do médico da empresa ou o empregador, exigir que tenha o CID, mas ele não autorizou o médico a colocar, aí o médico não colocou o CID. Aí ele chega para a empresa e entrega o atestado sem o CID. Como é que fica isso aí?
Então, isso é uma questão interessante pelo seguinte: até um tempo atrás, a Justiça do Trabalho vinha entendendo de que o empregador não podia exigir do empregado a identificação da doença. Tá? Então, se o empregado quisesse pedir para o médico colocar, tudo bem, ele pediu, mas o empregador não podia exigir do empregado que trouxesse um atestado médico com a indicação do CID ou o diagnóstico da doença, né? Essa posição foi alterada recentemente pela Justiça do Trabalho. Os últimos julgados da Justiça do Trabalho, no sentido que o empregador pode sim exigir do empregado que traga o seu atestado com o CID, para que ele, empregador, possa eventualmente tomar eventuais providências, dependendo da doença que foi identificada. É uma situação delicada, e o empregador ele deve agir desta forma, mas com muita cautela. Por quê? Porque realmente isso acaba adentrando a intimidade, a privacidade do empregado. Então, essa identificação é para servir ao empregador para que tome providências necessárias para auxiliar o empregado no tratamento ou na realocação do empregado para o local de trabalho, se for necessário, em decorrência daquela patologia que foi identificada. Mas em momento algum pode servir para que o empregador, por exemplo, tome alguma medida discriminatória em relação ao empregado. Por exemplo, um empregado que chega com um atestado com a identificação de que é portador do vírus HIV, por exemplo. Correto. O empregado, diante dessa identificação, ele dispensa o empregado. Correto. Isso é considerado uma dispensa discriminatória e existe na legislação brasileira punições severas, desde a reintegração do empregado ao serviço, o empregado foi dispensado de forma discriminatória, quanto ao pagamento de multas e indenização por danos morais. Então, pode exigir, particularmente eu entendo que o empregador pode exigir o CID, para que ele possa ser informado e tomar as providências lícitas que isso exigir, mas de forma alguma ele pode usar isso para atuar de forma discriminatória em relação àquele empregado. Então tem que tomar muito cuidado com essa exigência, vamos dizer assim. Isso é uma exigência, é uma interpretação nova que a Justiça do Trabalho vem dando para essa questão. E nós temos que levar em consideração, né, que sempre essa identificação pelo CID, né, é aquilo que você falou, né, seja em benefício do trabalhador, no sentido de poder dar a melhor adequação para uma possível patologia que possa prejudicar se, por exemplo, estiver exercendo uma função que comprometa a sua saúde. Sim. Né? Tem que ser tem que ser nesse foco. Nesse foco, às vezes uma readequação do local de trabalho, alguém que tem alguma alergia e, por exemplo, lida com alimentos, enfim, nesse sentido. No sentido sempre em benefício do trabalhador. Do trabalhador e da relação como um todo também, né? Exato, é uma troca, né? Por exemplo, entre o empregador e o empregado, né? Correto. Falando em atestado, é muito, eu vou dizer até comum, né? E eu mesmo já passei por essa situação. Você emite um atestado, né? E, por exemplo, ao invés de você escrever atestado, você escreve declaração. Né? Existe juridicamente. O RH não aceita. Então, porque o RH, o trabalhador leva para a empresa e a empresa, o funcionário fala: olha, nós não aceitamos declaração, nós aceitamos atestado. Mas para orientar você, empregador, você, funcionário do RH, e você, empregado, juridicamente, existe diferença entre escrever declaração no lugar de atesto? O atestado é um termo técnico que é utilizado para declaração emitida para o médico. Então,
O que é o atestado? É uma declaração do médico sobre um estado clínico, enfim, uma patologia, ou mesmo comparecimento do seu paciente no consultório. Nada além disso. O que importa é o conteúdo, né? Se o médico dá lá uma declaração, tecnicamente falando, nós vamos, o correto sempre usar a palavra atestado, a expressão atestado, né? Mas o fato de estar lá uma declaração do médico, né, identificando a patologia, determinando afastamento de 2, 3 dias, o RH não pode usar isso como motivação para não aceitar o atestado, né? Seria uma interpretação muito quase que infantil, né? Porque o que você deve relevar é o conteúdo, não, mas eu sei que é comum, infelizmente não é muito raro, aliás, acontecer essa situação. E vou mais longe ainda, né? Isso ocorre dentro da nossa área médica, dizendo o seguinte: olha, atestado é com o médico, declaração é com a recepção. Eu já vi isso aí. Quer dizer, então diante disso, vamos acabar com toda essa bobagem entre declaração e atestado. Atestado seria uma terminologia técnica daquilo que o médico quer declarar no papel. Então, tanto atestado como declaração, o médico pode fazer sim, não precisa ser a declaração, a recepcionista fazer, coisa desse tipo. E os funcionários do RH, o empregador, não mande o funcionário de volta para trocar aquele papel que está escrito declaração por um outro papel que está escrito atestado. Sabe por quê? Porque se eu estou trabalhando num dia no serviço e eu escrevo declaração e a empresa não aceita, o funcionário vai ter que voltar para o serviço de atendimento médico à procura do mesmo médico que escreveu a declaração. Só que ele não está no outro dia que ele está, ele não... É plantão. Perda de energia de todos os lados. Todos os lados. Da empresa que deixa de ter o funcionário à disposição, porque vai ter que voltar, do empregado que vai ter que passar por esse estresse e voltar lá no correto, do médico, do atendimento, enfim. Então, totalmente desnecessário. Veja o quanto que uma burocracia mal interpretada pode ocasionar prejuízo para todos. Então, vamos definir aqui, olha, atestado e a declaração têm o mesmo valor legal. Só me permite, desde que seja assinado pelo médico. Sim, às vezes é uma declaração da atendente, da recepção. Aí não. Aí não é atestado médico. Agora, se é uma declaração do médico. Isso, do médico. Assinado pelo médico. Tá? Quer dizer, tanto declaração como atestado sendo assinado pelo médico, por quê? Porque é o médico que está consultando, né? Então, pode aceitar que não tem problema nenhum. Isso nós estamos falando em termos jurídicos. Agora, eu falei aqui o termo aceitar. Aí eu quero mudar o foco para o aceitar ou não aceitar um atestado ou uma declaração feita pelo médico. Vamos focar a respeito do acompanhante, tá? Por exemplo, atestado de acompanhante. Por exemplo, chega uma mãe, traz a sua criança e aí a criança é consultada, né? Se for ficar em observação no serviço, tá? Então, normalmente o médico faz, olha, a mãe da criança ficou de tal hora, que foi o horário de entrada no serviço, até o horário que ela saiu do serviço médico. Por exemplo, precisou fazer medicação, fazer exames e ficou lá mais ou menos umas 3 horas, por exemplo, num pronto-socorro.
Então o médico dá um atestado ou uma declaração dizendo que a pessoa ficou, o acompanhante, o responsável da criança ficou de tal hora a tal hora. Agora, esse atestado de acompanhante, né? Ou vamos avançar um pouquinho mais. Vamos supor que a criança está na creche e por uma doença que o médico acha que é interessante a criança não frequentar a escola ou a creche durante alguns dias, a mãe ou o pai pede o atestado alegando o seguinte: olha, eu não tenho com quem deixar a criança, então você precisa me dar um atestado de 3 dias, que é o tempo que eu preciso ficar com a criança. Como é que fica toda essa confusão nesse sentido aí, para a gente poder orientar? É uma situação que envolve uma questão social muito muito interessante, porque principalmente a mãe, né, ela vai no consultório do médico e aí, por exemplo, ela fala: doutor, mas eu vou ter que sair daqui ainda, vou levar a criança, e às vezes a criança precisa ficar internada por uma tarde, ou ela tem que sair daqui e ainda comprar o remédio. E o que o médico faz? Primeiro, questão do médico. Correto. No Brasil, veja bem, a legislação brasileira, ela só prevê basicamente 2 tipos de atestado de acompanhante. E isso é recente, 2016 para cá. Salvo se tiver, às vezes, em acordo coletivo com o sindicato, mas por lei, nós temos a previsão lá no artigo 473 da CLT, que a autorização que o esposo ou a esposa tem, enfim, o companheiro tem, para até 2 dias durante a gestação, né, da mulher, ele acompanhar ela na realização de exames, enfim, consultas médicas, 2 vezes durante a gestação. Ou, no caso, por até 1 dia, né, para acompanhar, por ano, para acompanhar a criança de até 6 anos na realização de consulta ou exames médicos. Fora isso, não existe previsão, né, do chamado atestado de acompanhamento, ou declaração de acompanhamento, como queira. Então, primeiro, em relação ao direito do empregado, né, previsão legal, basicamente para essas 2 situações: para acompanhamento durante a gestação, 2 vezes, né, e durante 1 dia por ano para acompanhar a criança de até 6 anos, seja o pai ou a mãe. Correto. Isso é em relação ao direito do empregado. Outra questão é em relação à postura do médico. O médico, ele deve atestar, declarar aquilo que se passou dentro do consultório dele. Correto. Fora isso, Cláudio, né? E é isso, declarar significa emitir, né, uma fotografia daquilo que aconteceu ali dentro do seu consultório. Ele não pode ir além e nem aquém, ou seja, não pode deixar de atestar o que aconteceu, mas também não pode adiantar, né, avançar além daquilo que ele presenciou. Correto. Sob pena, inclusive, de estar cometendo aí um crime de falso, né? Falsidade. Falsidade, né? Então tem que ter muito cuidado, porque isso mexe com a sensibilidade, né, da gente. Então o médico às vezes se compadece da situação da mãe, sabe que eventualmente ela vai sair dali, tem que gastar tempo e tal, né? Mas aí a relação do empregado com o empregador. O empregador de bom senso vai entender essa situação. Ela saiu do consultório às 2h30, só que ela teve que levar a criança em casa, ou teve que passar na farmácia, levou mais 1 hora até voltar para o trabalho, se eventualmente ela for voltar para o trabalho. Mas isso é uma relação, uma questão que deve ser resolvida entre o empregado e o empregador, né? O médico tem que se ater àquilo que ele presenciou para poder declarar. Deixa eu reforçar esse gancho importante dessa nossa conversa. Você, médico, deve então atestar exclusivamente, como o Dr. Romeu falou, como se fosse a fotografia do seu trabalho, tá? Então você vai dar o atestado, é o atestado para o acompanhante. Nós estamos falando atestado de acompanhante, que é do momento que entrou no serviço
e do horário que saiu do serviço. Todos os outros detalhes, todas as outras consequências, como você mesmo falou, doutor Romeu, que envolve uma força muito grande da questão social, deixa de ser problema médico, já é um problema de cunho social que logicamente vai envolver, não é? O bom senso, digamos assim, é aquela questão de bom senso, é uma coisa difícil, mas vai envolver muito a relação patrão e o empregado nessa questão de entender o tempo que o funcionário tem para sair do serviço médico, comprar o remédio, voltar ao serviço, quer dizer, todas as questões fora atendimento médico deixa de ser um ato médico. Deixa de ser um ato médico. O ato profissional é um ato técnico, né? Correto. Então, deve ser exercido, infelizmente ou felizmente. Eu particularmente eu acho que se cada um cumprir a sua função dentro dos limites éticos e legais, enfim, do seu dever, eu acho que as coisas vão razoavelmente se ajeitam. Isso, ajeito, né? Perfeito. É lógico, você fica sensibilizado com a mãe que, por exemplo, vai ter o seu filho internado por 2 dias, mas a lei diz que ela tem direito de 1 dia de afastamento, enfim, para acompanhamento do filho, né? É 1 dia, não 2. O médico pode falar que, olha, a criança vai necessitar ficar internada 2 dias. Correto. E com acompanhante. Certo. Não sei se, né? Isso. Mas pode atestar isso. Perceba, ele pode atestar isso, né? Isso é um fato, né? E é um fato que ele está, enfim, um diagnóstico, enfim, é uma declaração que a criança demanda de acompanhante por 2 dias, tá? Até aí, sem problema, ele está declarando, atestando aquilo que a sua técnica, a sua profissão lhe permite fazer. Agora, até aí, né? Agora, por exemplo, olha, é muito comum para o próprio paciente, o acompanhamento, a lei diz que tem 1 dia, ou 2 dias no caso da gestante. Mas imagine o paciente que chega no consultório e ele sai dali às 14 horas, entrou às 13 e saiu às 14. Doutor, não dá para o senhor colocar aí que eu fiquei aqui até às 16 horas, que eu tenho que passar no lugar, tal, comprar um remédio? O médico não pode fazer isso. Por quê? Porque a declaração dele é o que ele viu, que ele presenciou, né? Correto. Se ele for além disso, aí eu acho que a gente começa a adentrar numa seara que talvez não seja muito adequada, né? Correto. Nem para o médico e nem para o paciente, né? Porque isso depois eventualmente pode vir à tona e isso pode resultar numa justa causa do empregado, uma punição disciplinar do empregado, e para o médico também, isso pode ter consequências éticas, né? E penais também, criminais. Correto. Agora, aprofundando um pouquinho mais nessa questão, né, que normalmente gera polêmica, daí o nosso convite para nos ajudar a elucidar toda essa dúvida, né? Por exemplo, o empregador, de posse de um atestado dizendo que a criança vai ter que ficar afastada durante 1 semana da creche, por exemplo, por causa de uma conjuntivite, tá? E o médico escreve dizendo: olha, o menor fulano de tal está com conjuntivite e deverá afastar da entidade por 10 dias. De posse desse atestado, o que a mãe ou o pai pode fazer em relação à empresa? O empregador é obrigado a aceitar esse atestado ou não? Bom, aceitar é obrigado. Porque ele vai pegar o atestado. Agora a questão é quais são os direitos que decorrem desse atestado mesmo, né? Para o empregado, né, que acompanhou o filho e trouxe o atestado, ele tem direito de ter abonado aquele 1 dia que ele acompanhou o filho, ontem, por exemplo.
mas meu filho vai precisar ficar fora da creche em casa durante 10 dias. Aí, por lei, o empregador não tem que dar 9 dias a mais de folga para o empregado, né? Se quiser fazer isso por uma questão social, uma questão de solidariedade, é discricionariedade do empregador, mas ele não está obrigado a ir também. Legalmente não. Legalmente é aquele um dia por ano, e quem faz esse controle, logicamente, é o RH. É o RH. Alguns acordos coletivos, eu já vi alguns acordos com sindicatos, onde o patrão faz acordo com o sindicato, dando até 3, já vi até 5 dias de licença em caso de doença infecto-contagiosa, enfim, que demande realmente uma atenção, mas isso se tiver previsão em acordo com convenção coletiva com o sindicato. Por lei, é só um dia. Por lei, independente de qualquer doença, não estando em acordo coletivo. Isso, não estando em acordo coletivo. Alguns países têm esse avanço, vamos dizer, esse avanço social, no sentido de autorizar o empregado a permanecer mais tempo para cuidar dos filhos. Nós temos, por exemplo, a licença maternidade, que no Brasil ele é de 4 meses, em alguns países, funcionários públicos são 6 meses, em alguns países a licença maternidade chega a 2 anos. Né? Por quê? Porque são países nórdicos, principalmente, se não me engano, a Suécia tem esse benefício, mas quem paga é o Estado, não o empregador. É um benefício que o Estado decide proporcionar ao seu cidadão. Por quê? Porque valoriza sobremaneira a criação dos primeiros dias. Seria o ideal. Exato. Seria o ideal, porque afinal todos nós sabemos que os primeiros anos de vida, né, da criança são os mais importantes. É muito difícil, a permanência do pai e da mãe é de suma importância. Mas no Brasil, né, infelizmente, no Brasil, nós não atingimos ainda nesse estágio. Infelizmente nós vamos demorar muito aqui para atingir, porque o que nós estamos lutando, né, é que a licença maternidade, né, seja realmente de 6 meses, pelo menos 6 meses, né? Por quê? Porque se a gente for ver o custo da assistência médica quando a mãe está presente, né, pelo menos até 6 meses, podendo amamentar, podendo, não é, dar todo o cuidado, o custo da assistência médica desse paciente, dessa criança, digamos assim, que teve o cuidado materno, o aleitamento materno durante esses 6 meses que ela ficou afastada, né, vai gerar um custo bem menor do que se essa criança, nos primeiros 6 meses ou depois do 3º mês, já começar a receber aleitamento artificial. Então, esses países nórdicos que dão até 2 anos, né, digamos assim, de proteção para a mãe, com certeza eles estão vendo que o custo da assistência médica vai ficar muito mais barato. Por quê? Porque vai gerar um adulto mais sadio, que vai gerar menos gasto, menos doença metabólica, menos infarto, menos hipertensão, menos acidente vascular cerebral. Quer dizer, então são países que sabem que isso aí, gerando um adulto sadio, o custo vai ser menor. Isso nós não temos ainda muito essa ideia de que medidas sociais, ou seja, de beneficiar o outro, seja ele empregado, enfim, uma pessoa vizinha, que isso significa também um retorno econômico positivo. E os países mais avançados, mais desenvolvidos, também estão falando de países que não têm a dimensão do Brasil, né? Mas que servem como exemplo para a gente avançar nisso. Mas a questão social, ela tem esse reflexo também econômico.
Lógico, você não vai deixar tomar uma medida social que só traga prejuízo, mas as maiorias das atitudes ou benefícios sociais feitos com inteligência, Correto. eles tendem a trazer uma retribuição econômica. Olha, então você tem toda a razão na hora que você fala. Eu citei o caso da licença maternidade de 2 anos em alguns países, mas isso é um benefício social com um retorno econômico garantido. não tenha dúvida. Principalmente se tratando de criança, né? Que país nós queremos ter? Mas enfim, o Brasil está caminhando, a passos lentos, mas está caminhando. Você sabe que uma das vantagens do nosso programa, né, é que aqui a gente não precisa guardar nada, e a gente tem que propagar o que a gente vê de exemplo bom. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou citar o nome de uma empresa, a Avon. Não conheço a empresa, mas eu tenho alguns pacientes que trabalham na Avon que me impressionam o cuidado da creche. A creche é na própria fábrica. Um cardápio. Bom, primeiro que a licença maternidade 6 meses. 6 meses. Já começa aí. Depois vai para a creche da fábrica. Um cardápio muito bem elaborado, né? A gente vê que pelo menos os funcionários que eu tenho conhecimento, né, trabalham com mais segurança, quer dizer, mais disposição, não tenha dúvida, as consequências desse benefício que a gente faz para os nossos funcionários vai gerar com certeza uma diminuição de custo tanto para a empresa como também para o país. Menos acidentes de trabalho. Não tenha dúvida nenhuma. É que às vezes a gente encara com essas questões sociais, porque afinal, um dia sem trabalhar pago, saiu do bolso do empregador. Correto. Então ele não trabalhou e eu tenho que pagar. Talvez se você encarar isso com outra perspectiva, no sentido, bom, se eu fizer isso, eu estou pagando, se eu for solidário ao empregado, no sentido, isso faz bem. Porque às vezes dá um dia, só que no outro dia está de cara feia. Ou enfim, olha, esse trabalhador falta muito, por exemplo. Exato. Lógico que tem exageros de todos os lados, né? Mas estou dizendo assim, de pessoas de bem tentando fazer as coisas certas, né? Se você encarar sobre essa outra perspectiva, você vai perceber que essas medidas sociais e às vezes um ato de solidariedade indo além daquilo que a lei dá, vai resultar em um benefício econômico para a empresa. Empregados com mais boa vontade de trabalhar, menos acidentes de trabalho na empresa, enfim. O absenteísmo, você combate o absenteísmo. As pessoas faltam menos ao trabalho, bem essa né? Ideia. Quer dizer, então, são exemplos que a gente dá e vale a pena a gente ressaltar essas empresas, não é? Que dão um benefício, né? Que vai gerar retorno para todos. Não é? Isso que é importante. Porque a gente sempre toma, às vezes, como exemplo, aquele mau exemplo. É o que a gente chama de psicologia, a gente fala, se usa a expressão de heurística da disponibilidade, né? Que é o quê? Você pega um caso do empregado que falta semana sim, semana não. Exagera. Às vezes porque quer ser mandado embora, às vezes porque tem problema. Correto. Mas isso não é a regra. Isso é excepcional, é exceção. Aliás, se tiver uma empresa onde todos os trabalhadores estão faltando 2, 3 vezes, 4 vezes por mês, alguma coisa está errada. Exato. E aí tem que ser reanalisado o próprio empreendimento para ver o que está acontecendo, porque isso não é normal. Né? Eu acho que esse alerta é importante, né? Porque é comum nós, seres humanos, né, a gente sempre tentar dar um enfoque mais, digamos assim, maior para as exceções, né? Quer dizer, quando se fala atestado, a gente muitas vezes pode pensar que estamos enveredando para o atestadeiro, né? Aí existe aquela digamos assim, aquele jargão, digamos assim, muito comum dentro do serviço médico, que diz o seguinte, né?
Segunda-feira é dia de atestado, né? Véspera de feriado é dia de atestado, né? Quer dizer, por quê? Né? Porque ninguém fica tão doente no domingo, né? Então, tem que ir no médico justo no dia de trabalho. Então, mas tudo isso aí a gente está colocando levantando toda essa poeira, né? Mostrando o lado certo, mostrando o lado errado e fazendo com que todos nós, e principalmente vocês que nos assistem, façam uma análise bastante profunda de tudo aquilo que nós estamos falando, porque a preocupação sempre da TV Itaperá, notadamente no nosso programa do Jornal do Meio-Dia, é levar informação e prestação de serviço a todos que nos assistem. Agora, um outro tema, Dr. Romeu, que eu gostaria de abordar, né, é o seguinte, antes de entrar no outro tema, só uma questão. Por exemplo, atestado, eu tenho médico na empresa, mas eu quero ir no médico particular. A empresa pode aceitar o atestado do médico particular? Ou como que é essa questão de atestado do médico particular? Olha, existe uma gradação na lei 605, é uma lei antiguinha, que fala do descanso semanal remunerado. E essa lei, ela define, e a Justiça do Trabalho tem julgado nesse sentido, sobre uma ordem que deve ser observada para a aceitação do atestado. Então, a primeiro atestado é se a empresa tiver médico do trabalho, perceba, é o médico da empresa, não é o médico do convênio médico, tá? Então, se a empresa tem médico interno, tem um departamento de atendimento medicina ocupacional lá? Ocupacional, é esse médico que vai testar. Correto. Tá? Fora isso, depois o empregado pode pegar o médico do INSS. Correto. Tá? E aí, isso por lei, tá? Porque se a convenção ou acordo coletivo com o sindicato pode prever de forma diferente. Então há uma gradação, primeiro o médico do trabalho, depois o médico do INSS, e depois você pode pegar o atestado médico de convênio, que a empresa fornece. Em último lugar está o atestado médico particular. Tá? Então o atestado de médico particular ele pode ser aceito pelo empregador? Pode. Se o empregador aceitar, tudo bem. Mas ele pode negar. Ele pode negar. Perceba, existe um ato formal, que é o quê? O empregado chega e entrega o atestado. O RH pega, protocoliza, entrega uma cópia para o empregado, seria esse o procedimento mais correto. E aí ele analisa, aceita ou não como um abono daquela falta do empregado. Se for um atestado médico particular, a empresa não está obrigada a aceitar se ela tinha médico dentro da empresa ou se ela exigiu um médico do INSS, por exemplo. Ou se a empresa tiver convênio médico. Então, o médico particular é o último atestado. Então, veja bem, né? A gente vê muitas vezes, fala, olha, eu tenho o atestado do médico particular, né? E a empresa não aceita. É isso que o Dr. Romeu falou. Quer dizer, tem uma sequência legal que deve ser respeitada, né? E o médico particular seria o atestado dele válido na ausência de nenhum outro tipo de profissional médico para poder atender esse funcionário. Correto. E um outro coisa, às vezes, mais uma vez, né? Assim, em direito a gente costuma falar que direito é bom senso, né? Então, é lógico que bom senso é aquilo que todo mundo acha que tem demasia e ninguém quer emprestado. Descartes que falava isso. Mas assim, lógico, a pessoa foi no médico particular, porque às vezes não tem, às vezes um médico especialista daquilo. E ele chega com um atestado médico e realmente identifica uma determinada patologia ali. É de bom senso o empregador, né? Aceitar, sabe? A não ser que ele cisme que houve ali alguma má fé do empregado, ou enfim. Porque realmente o que vai acontecer? O empregado ele vai eventualmente, dia da manhã, entrar na Justiça do Trabalho, pedir algum tipo de indenização. Pode gerar um litígio,
judicial, ou pode gerar um descontentamento do empregado. No mínimo, entendeu que o RH teria que chamar, olha, não pode, porque tem que ser um atestado assim, assim, assim. Explicar qual é a gradação legal para aceitação do atestado, porque às vezes o empregado não sabe. Eu acho que aí é que entra aquilo que você citou, apesar da discussão sobre bom senso, né? As nuances do bom senso, mas eu acho que tudo é o contato, é o relacionamento. Por quê? Aqui a gente vê, poxa, tem aquele trabalhador que trabalha há 10 anos numa empresa, nunca se ausentou e num belo dia ele pega um atestado pela primeira vez de um médico particular, a empresa não vai aceitar, né? Isso é questão, no direito, bom, não vou aceitar, tudo bem, mas, poxa, mas... Volta àquilo que nós conversamos agora há pouco, que a gente comentou, que é o quê? Você, olha, eu não sou obrigado a aceitar, mas eu vou aceitar da próxima. Você faz o seguinte, passa com o nosso médico, é assim, nós vamos aceitar, por quê? Porque realmente é uma situação aqui, mas só para você entender a regra, para não achar que eu, empregador, estou exorbitando, é assim a regra, explica para o empregado. Exato. Né? E me parece que é uma atitude, eu sei que quem pode, o empregador que pode estar nos assistindo vai falar, mas quem paga? Porque não sai do seu bolso, é eu que pago. Mas mais uma vez, é uma medida social que eu tenho certeza que vai resultar num ganho econômico ou num não prejuízo, né, para o empregador. Recusar uma situação dessa, embora seja de direito, pode gerar um empregado descontente. Puxa vida, por quê? Ou então, no mínimo, explique por quê, né? Dá um feedback, um retorno para esse empregado que às vezes não sabia que tem essa gradação, né? Será que daí é que vem aquele ditado para os inimigos da lei? Não. Para os amigos da lei, para os inimigos, os rigores da lei. Então isso aí foi. Aos amigos da lei, aos inimigos, os rigores da lei. Olha, eu já sabia de um outro jeito, mas isso aí realmente é completo, para os amigos da lei e para os inimigos, os rigores da lei. Mas em falando em lei, doutor Romeu, eu queria, para a gente aproveitar a sua vinda, falar sobre a lei dos 60 dias, né? Essa lei dos 60 dias, na verdade, é uma lei, nós temos aí Outubro Rosa, né? Prevenção do câncer de mama, Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata, né? E então, até quando nós tivemos aqui a visita do urologista, o Dr. Ricardo Madeira, que falou brilhantemente sobre o Novembro Azul, nós tocamos, né, nesse assunto, né, da lei de 60 dias, né? E aí que surgiu a ideia, precisamos trazer alguém para poder orientar, né, a população, as pessoas que nos assistem, e você que nos assiste, em poder compartilhar essa nossa conversa, né, para que todos tenham acesso a essas informações. Então, eu gostaria que você pudesse expor essa lei dos 60 dias para as pessoas que nos assistem. Essa lei, ela já é uma lei um pouquinho antiga, 2012, a lei 12.732. E o que ela faz? Ela dá um tratamento especial para os portadores de neoplasia, de câncer. Então, essa lei ela vem dizer o seguinte: a partir do momento que for diagnosticada a neoplasia, o cidadão, a pessoa, tem o direito de receber o tratamento no prazo máximo de 60 dias por parte do poder público. Correto. Então, a justiça já vinha, vamos dizer assim, e vem atuando, concedendo liminares contra o poder público para esses casos de doença, não só de câncer, mas de doenças de uma forma geral que demandam um tratamento mais urgente. Tá? Então, essa lei ela vem tratar especificamente do paciente que é diagnosticado com câncer. Então, ele tem um amparo legal para exigir do poder público um tratamento no prazo máximo de 60 dias a partir que a doença foi laudada. Entendi. Quer dizer, toda doença, por exemplo, neoplasia, tem o seu exame anatomopatológico.
A partir do momento que eu tenho aquele laudo anatomopatológico confirmando o diagnóstico de uma neoplasia maligna ou neoplasia, dentro de 60 dias, essa lei me protege dizendo o seguinte, que olha, o poder público ou a quem de direito tem que começar a fornecer o tratamento adequado para essa doença, é isso? É isso. Tá. É uma lei meio assim, é interessante porque se realmente uma doença ela demanda um tratamento urgente, não precisaria nem de uma lei para garantir isso, né? Aliás, a Constituição diz que seria garantido a todo cidadão um tratamento adequado, tanto nas questões de saúde. Que às vezes é preciso a lei, aqui no Brasil assim, a lei tem que dizer, é preciso uma lei que diga tudo, né? Porque imagine, né? Você está com um problema urgente, que demanda tratamento urgente, precisaria de uma lei dizendo, comece, imagine que você, o médico diagnostica uma doença que demanda tratamento em 10 dias, às vezes está lá, não sei se é possível um exemplo, né? Não vai esperar 60 dias, tá? A pessoa pode entrar na justiça, inclusive, pedir, no meu caso aqui, o tratamento tem que ser, né, segundo o meu médico, está falando que eu preciso de um tratamento em 30 dias. Correto. Embora a lei diga que é 60 dias, com certeza, se o poder público ao qual foi demandado esse tratamento não providenciar esse tratamento, a justiça vai dar uma linha. O Poder Judiciário vai conceder uma ordem mandando que esse tratamento seja implementado no prazo de 30 dias. Correto. É que a lei dá uma força maior para quem estiver diante de uma situação dessa. É mais fácil você ir ao judiciário quando você tem uma lei, que a gente chama de lei infraconstitucional, dizendo que eu tenho tal direito. Agora, eu tenho laudo, passou 60 dias, eu não consigo tratamento nenhum. Eu tenho agora conhecimento dessa lei que em 60 dias eu teria o direito de ter esse tratamento. A quem recorrer? Eu tenho que procurar um advogado. Como que é a sequência para orientar a população? Se eventualmente a pessoa não tiver esse tratamento disponibilizado nesse prazo, né, ela vai ter que apelar ao judiciário. Judiciário. E aí ela pode procurar um advogado, se for o caso, e se ela eventualmente não tiver condições de pagar um advogado, ela pode procurar um defensor público. Em alguns municípios tem um defensor público. Defensor público, em alguns defensor público é um advogado concursado que presta serviço, né, para as pessoas mais carentes, né? O advogado, a gente chama de advogado do Estado. Em algumas regiões tem, Sorocaba tem, São Paulo tem, e também tem no estado de São Paulo, particularmente, tem o chamado convênio da OAB, é o que a gente chama de JG. É o que? Um convênio do Estado de São Paulo com a Ordem dos Advogados, onde a pessoa vai até a casa do advogado e a Ordem dos Advogados, depois de uma triagem para verificar se a pessoa é necessitada realmente, nomeia um advogado para ajuizar a ação para essa pessoa. Então, por exemplo, municípios que têm a casa do advogado, que não tenham condições de pagar, não é isso? Isso. Tá? As pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né? Então ele vai até a casa do advogado e aí nesta casa do advogado ele vai receber todas as orientações necessárias. Muito bem. Agora, esse defensor público, ele fica onde? Então, nos locais que tem defensoria pública. O defensor público ele tem uma sede, né, onde eles fazem atendimento. Em Sorocaba, eu não sei particularmente. Você vai ter fórum ou é um... Não, é uma sede da Defensoria Pública. Uma sede da Defensoria Pública, correto. Como advogado como a casa do advogado. É que a casa do advogado é o local onde ele passa o cidadão passa pela triagem e ele é nomeado. Aí a pessoa pega essa nomeação e vai até o escritório do advogado. Correto. E aí ele é atendido, portanto, lá no escritório do advogado. Então ele vai na casa do advogado, aí lá na casa do advogado, depois de uma triagem, ele recebe, por exemplo, a orientação para ir em tais advogados. Isso, tal advogado. Recebe uma nomeação específica, vai
Ótimo. É um sorteio que é feito? Correto. Né? E aí ele vai, procura tal, o seu advogado para esse caso é fulano de tal. Ainda nas pessoas sem condições de pagar um advogado e que está diante desse dilema, né? Já passaram mais de 60 dias e de doença neoplásica, de câncer, e ninguém fez nada ainda. Por exemplo, e se ele for no fórum, por exemplo? Então, o fórum hoje, nós temos a promotoria. Isso, desculpe, o Ministério Público. Eventualmente. É o promotor público. Promotor público. Seria também uma... Sim, pode ser uma alternativa, mas o mais indicado é ou a defensoria, né, ou a casa do advogado. O Ministério Público não vai negar, alguns ministérios públicos eles têm uma agenda para atender o público, mas ele, a rigor, ele não pode propor ação. Né? Então, se for, o Ministério Público provavelmente vai atender e orientar essa pessoa a procurar ou a defensoria ou a casa do advogado. A casa do advogado está presente em praticamente todos os municípios do estado de São Paulo, todos. Correto. Bom, você que é do estado de São Paulo, que nos está assistindo, então tem essa, digamos assim, essa prerrogativa de procurar em quase todos os municípios, tem a casa do advogado, então é só dirigir até a casa do advogado. Bem citando agora, você que tem, digamos assim, não tem condições de procurar um advogado particular, tá? A respeito ainda dessa lei dos 60 dias, mais alguma outra? Então, tem uma, a gente está falando da lei dos 60 dias, que ela é específica para a questão de neoplasia, mas, Cláudio, outras doenças incapacitantes e que demandam um tratamento urgente, embora não tenham leis específicas para que o poder público providencie o tratamento urgente, o judiciário tem atuado também. Então, às vezes a pessoa precisa do medicamento específico para um determinado tratamento. O judiciário tem atuado no sentido de obrigar o poder público a concessão de remédios, por exemplo. Bom, é verdade. Alguns municípios já têm organizado um departamento para conceder os remédios, mas às vezes alguns municípios não têm aquele remédio que a pessoa está precisando. A pessoa pode ajuizar também uma ação, comparecer ao judiciário. Inclusive, essa questão, né, de medicamentos via Poder Judiciário, ela tem ocasionado discussões afloradas a respeito de medicamento que é reconhecido pela Anvisa, medicamento que não faz parte dentro de um reconhecimento científico do país, sem comprovação científica. Existe toda essa discussão também a respeito disso, mas eu quero voltar um pouquinho mais para nós a respeito desse, digamos assim, da interferência, né, do judiciário, que é em relação às UTIs. O grande problema nosso, principalmente no caso de criança, é UTI pediátrica, né? São poucos os hospitais que têm UTI pediátrica, são poucos os municípios que têm uma UTI pediátrica que atenda pelo SUS, né? E o nosso dilema realmente é muito grande. A criança precisa de uma UTI pediátrica e ninguém dá vaga nenhuma, né? Se recorre ao centro de regulação, que é o CROSS, né? E é um problema, né? A ansiedade, a preocupação da família é muito grande. Aí o que o pessoal tem feito? Recorre-se ao judiciário, e aí o judiciário tem agido de uma forma bastante rápida, fazendo com que o agente responsável pela saúde resolva a questão da UTI. Então, resolva o problema. Por quê? Sempre dá. Né? Como o governo não se resolve, então aí não tem jeito, a população tem que recorrer ao judiciário, e tem dado certo, viu? Eu tenho visto que tem dado bastante certo, tá? Então o judiciário nessa hora é um apoio muito grande, logicamente, mais uma vez, né, para a população.
Doutor Romeu, mais alguma Então, orientação? Você perguntou, teve uma alteração que foi um presente de Natal. Teve agora uma alteração na CLT, no artigo 473, que acho que vale a pena mencionar, que foi agora dia 25/12/2018. Agora, 25 de dezembro que passou? Que é uma nova a possibilidade de as pessoas faltarem ao trabalho até 3 dias por ano para fazerem exames de prevenção contra o câncer. Já estava falando da questão da neoplasia, né? Então isso não existia, isso é uma alteração agora recente, em dezembro. Então hoje todo trabalhador tem o direito de até 3 dias em cada 12 meses de trabalho faltar ao trabalho sem prejuízo do recebimento do dia para fazer exames de prevenção, né, contra o câncer. Olha só, uma informação muito recente, né? Muito quente, digamos assim, porque foi agora, dia 25, Natal. 25 Presente de Natal para a população, para o trabalhador. Então, ele tem durante o ano 3 dias que são, digamos assim, abonadas, compensadas, né? Para fazer os exames preventivos do câncer. Tá? Então, está aí a classe, a idade dos trabalhadores, não é? Que, digamos assim, que são incluídos dentro daquela faixa de risco para detecção de câncer, não é? Então, é um benefício que ele pode usufruir, tá certo? Então, isso é uma informação nova, não é, que o Dr. Romeu está trazendo e que nós temos essa oportunidade, não é, de divulgar para todos aqueles que nos assistem. Dr. Romeu, eu só queria agradecer mais uma vez a sua presença, dando essas informações valiosas para todos que assistem e que com certeza irão compartilhar e irão divulgar para seus familiares, enfim, vão fazer com que este programa tenha uma amplidão maior ainda do que normalmente tem, porque é um assunto de grande interesse para o trabalhador, para os médicos, para os funcionários do RH e para o empregador. Muito obrigado pela sua presença, né? E nós esperamos poder contar com outras visitas e elucidações de aspecto jurídico dentro do nosso campo da medicina. Fábio, eu que agradeço o convite mais uma vez, parabenizo você pelo trabalho de divulgação, de informação de qualidade, que informação hoje, a gente vive na era das mídias sociais, então a informação você tem de monte, né? O problema é você conseguir aí selecionar as boas informações, e o seu programa ele traz informações de qualidade e numa área muito específica, técnica, né? Que assim, você não encontra com muita facilidade por aí. Então, parabéns pelo seu programa e eu fico à disposição, né? Quantas vezes for necessário, eu estarei aqui para ajudar. Bom, muito obrigado, doutor Romeu, muito obrigado, e com certeza nós iremos convidar outras oportunidades a partir desse momento que nos abre essa sua gentileza de poder convidá-lo. E a você, mais uma vez, muito obrigado pela assistência do nosso programa, e contamos aqui na próxima semana, na próxima terça-feira, mais um programa do Jornal do Meio-Dia, que nós vamos falar sobre medicina e saúde. Até lá e muito obrigado.